Mesmo depois de entender um comportamento, compreender todos os pontos dele, ele continua ali operando. Comportamento não define caráter. Eles são absolutamente moldáveis, modificáveis. O que é então o comportamento? E como que a gente lida com eles, principalmente aqueles que se repetem, que a gente até já conhece, sabe identificar, sabe, compreende de onde vem e tudo mais, mas não consegue se libertar dele. Do ponto de vista neurocientífico, neural, o nosso comportamento, os nossos comportamentos, eles são definidos como ações, pensamentos, crenças, convicções que se tornam as nossas atitudes no mundo, as nossas escolhas, decisões, como a gente se relaciona, o que a gente decide, escolhe ou não, as nossas atitudes, tanto perante a nós mesmos quanto perante aos outros. E como que se constroem os comportamentos? Se os comportamentos eles são construções, eles podem ser desconstruídos. Existem influências externas e influências internas, determinantes internos e externos, e sempre associado a emoções. Então sempre há uma emoção, um conjunto delas associadas às nossas atitudes. O seu cérebro, ele é inteligente, o seu sistema todo é inteligente. Então ele vai querer conservar energia. Ao longo da vida, aí desde a infância, mas inclusive agora na vida adulta e depois, a vida inteira, a gente vai passar por situações que vão gerar emoções, vão gerar sentimentos. Sentimentos ruins, bons, confortáveis, desconfortáveis. Se a gente não faz um processo, não tem ferramentas para lidar principalmente com as emoções desconfortáveis no momento em que elas surgem e conseguir senti-las e não guardar dentro, o seu sistema, o seu cérebro, ele vai entender como algo a ser evitado, porque gasta muita energia do seu corpo, porque libera hormônios às vezes do estresse e que ativam processos fisiológicos que são nocivos. Então o modo como a gente lida com as emoções ruins vai gerar ali no seu sistema uma evitação de vivenciar de novo aquela emoção. Ponto. Então o seu cérebro ele vai começar a estruturar essa psique, estruturar a mente, a organizar inclusive as conexões neurais de o que uma situação gera, então eu vou evitar. Essa outra, ela aparece, ela tem aqui na biblioteca do passado, que ela me gera conforto. Então eu vou gastar menos energia aqui. E isso é absolutamente maravilhoso e normal, tá? Não é uma disfunção do cérebro. A disfunção está no modo cultural que a gente tem de lidar com as emoções, a mente, os acontecimentos, as situações e, enfim, os comportamentos. Inclusive, é um sintoma cultural, social, de imaturidade, inclusive emocional, de uma sociedade que é construída sob bases em que as emoções não são olhadas de uma forma completa, ou seja, a tristeza é tão valorosa quanto a alegria. A raiva tem uma função, ela é humana, ela não é uma coisa a ser aniquilada e negada. Então, os comportamentos, vícios que são nocivos, claro, gente, eles têm aí influência as internas, condições clínicas, condições genéticas, influências que estão associadas à biologia. Mas, em outro ponto, é o modo como o seu sistema individual, da forma como você, desde o nascimento até hoje, lidou com tudo na vida. Como você fez a leitura das coisas que aconteceram. A sua imagem de si, do mundo, tudo isso também vai influenciar na manutenção ou não desse comportamento. Então aqui é a sua leitura de mundo e em contrapontos determinantes do mundo que colocaram em você. Essa junção dentro do seu sistema biológico forma essa estrutura que está aí, que às vezes você chama de eu. Só que aqui que eu trago o contraponto das filosofias orientais. No yoga, por exemplo, e o Vedanta, que são filosofias milenares ali do contexto, né, da região da Índia, você tem uma outra forma de considerar o que é a mente, o que é então os comportamentos, essa psique. A psique, ela não define o que é. Ela é um elemento humano, um fenômeno humano, como a minha mão, por exemplo, como uma parte do meu corpo, como um processo bioquímico que acontece aqui dentro. Então, quando eu estou à parte da minha mente, quando aí a filosofia vai ensinar as técnicas, né? Quando você treina
a si mesmo, a observar, ser o observador da sua mente, dos comportamentos, você passa a identificar melhor, conhecer melhor esse ambiente. Então você está à parte da mente, você percebe que existe um você e existe a sua psique, a sua mente, as suas emoções. Se existe esse abismo, a partir daqui você já mudou completamente a forma de ver a si mesmo e ao mundo. Você está sempre aberto a flexibilizar-se, inclusive a sua autoimagem, inclusive a definir o que você é ou não. Você não é uma ficha cadastral com seu nome, profissão, idade e o conjunto de comportamentos até hoje. Isso é uma estruturação com todas essas influências, como a neurociência já nos coloca, a psicologia também ocidental. Agora, o ganho que a gente pode ter com uma filosofia que coloca o que você é, o seu eu, como um observador que não tem identidade, e uma mente, uma identidade que está sendo construída, que pode ser moldada, isso te dá completa liberdade. E é a liberação, a libertação que o yoga vem trazer como moksha, em que nada mais tem o poder de influenciar você no sentido de dominar as suas ações. É aí que a gente muda comportamentos. Mas isso não é de um dia para o outro. Pode ser, pode acontecer de um dia para o outro. Mas vamos segurar o imediatismo, que é um mal dessa sociedade hoje em dia, globalizada e que quer tudo neste momento. Até porque, se a gente quiser mudar um comportamento de um dia para o outro, será que você vai conseguir conviver com uma vida em que esse comportamento não esteja ali, sendo que ele faz parte de uma estruturação tão complexa assim? Será que se você for imediatista com aquilo, apressado, não vai acontecer exatamente a mesma coisa? Um comportamento destrutivo, negativo que você quer mudar, entra um outro no lugar, tomando outra forma, mas que vai ter a mesma função de evitação de emoções, de não atender de alguma demanda mais interna, um desejo, um prazer não está sendo atendido. Então aqui a gente começa a esmiuçar esse processo para entender como então ser estratégico em mudar isso daí. Então as influências externas, elas são as influências culturais, familiares, onde você nasceu, aí até traumas e questões familiares que vem carregando que a gente nem sabe, se você for entender como os padrões familiares eles se repetem, emocionais, mentais de comportamento, a moral, a ética que está instituída no ambiente em que a gente vive, o modelo de vida que a gente tem, tudo isso é externo. Porque quando você se dá conta de que os seus comportamentos não são só originados por você, não é só uma responsabilidade sua completamente, tá presa a um comportamento ou outro, tá? É também uma responsabilidade social. A gente tá refletindo muito da sociedade, das famílias, da cultura, nos nossos comportamentos, na nossa forma de ver o mundo. Então isso libera um pouquinho a gente até da culpa, sabe? Dessa autorresponsabilização de que você é culpada por já saber esse comportamento, já saber identificar, compreende ele, só que você não consegue se libertar dele. Calma, tem estruturas muito fortes que estão nutrindo ainda esse comportamento seu, mesmo que seja individual, mas que seja ali só você com você mesmo. Então a gente identifica isso daí. Vamos identificar tudo que está influenciando, tudo que compõe para que isso continue aí. Então, por exemplo, se falar em público gerou humilhação um dia, esse sentimento, você vai passar, seu sistema vai passar a evitar, e a sua psique também, a evitar locais em público, falar em público. Isso gera vergonha, isso gera um sentimento que você não quer mais vivenciar. Se comida já te trouxe um conforto emocional, pensa, quando a comida não é a união entre familiares, a oportunidade de estar ali junto e conversar e trocar, comer vira uma regulação afetiva. Pode ser pro lado bom ou pro lado ruim. Ou se te trouxe algum conforto emocional, vira um preenchimento de vazios quando a gente está vazio e não sabe lidar com o vazio. Então o problema não é o comportamento, é só o que está entre a emoção e a ação. Então as emoções elas funcionam como imprints neurais. Está imprintado no seu sistema o que essas emoções geram e o que fazer. O seu corpo vai fazer isso, seu cérebro vai fazer isso por você, para conservar energia. Ele quer sobrevivência e ele quer economizar a energia. Ponto.
Então ele está fazendo o trabalho dele. Qual que é o nosso trabalho? Quais que são aqui os estágios da gente conseguir fazer essa mudança? Então, tá? Em primeiro lugar, acolher-se. Acolher é reconhecer. Isso é um comportamento destrutivo, ou seja, um comportamento que não me desenvolve, que me mantém no mesmo lugar aqui nesse certo departamento. Aqui a gente vai identificando quando isso acontece. Quais são os gatilhos? Quais são aí os estados emocionais em que eu estou que me levam a ter esse comportamento, a reagir mais, com raiva, com ódio, com grito, ou esse vício ou aquele outro. Qual é o contexto em que aparece esse comportamento? Não necessariamente são emoções ruins, desconfortáveis. Às vezes eles aparecem em situações gostosas, de alegria, de conforto. Então identificou, sem julgamento, apenas nomeou. Sabe que é um comportamento. Um segundo estágio é da compreensão. Identifiquei, isto é isso. Agora a gente vai compreender. Lembra dos influenciadores do comportamento? A gente pode ir atrás. Investigue a sua família, amigos, infância, os familiares, a cultura. O que torna o que nutriu para esse comportamento se instalar? Quais foram as influências? Traumas passados, dores, questões que vivenciou, quando que surgiu aquilo, em que momento você lembra que se originou, que você entrou em contato com uma primeira atitude daquele comportamento e como que ele foi sendo nutrido depois. Esse estado de compreensão a gente também consegue, hoje com recursos aí, informações, também compreendê-los. Claro que tudo isso é muito importante e é muito benéfico se você tiver um acompanhamento terapêutico também, um acompanhamento médico, que seja, de algum profissional que entenda sobre isso também. Mas se não, até aqui a gente consegue fazer de uma forma, só assim, você estabelecendo uma relação de sinceridade, vamos ser sinceros com a gente mesmo, vamos assim, ser humilde e falar isso mesmo, eu faço isso é um vício, isso é um comportamento tal. Aqui, com esse nível de sinceridade, a gente consegue ver com mais distância, não ficar, sabe, se culpando e se olhando no espelho e se identificando com esse comportamento e achando que o seu caráter, ele é só isso. Não. Isso que vai cultivando também esse ciclo vicioso. A meditação, práticas meditativas, que não é só ficar sentada observando, isso você pode treinar sim, mas práticas meditativas são muito importantes em tudo, tá? Você vai ver aqui no canal que eu falo muito sobre meditação, porque a meditação foi o início da minha caminhada de mudança da minha vida, de comportamentos, de visão de mundo. E até hoje eu medito e é a minha âncora, é o lugar em que eu consigo tirar os ruídos do que não é, observar a falação, mas entrar em contato com um lugar que é mais íntegro dentro de mim, que não está dividido. Isso a gente vai treinando e é muito importante, porque aí você consegue identificar, começa a identificar, desde a primeira meditação, todos os fatores que te compõem, tudo que não é seu, tudo que sim é, e eu esqueci, e tudo que pode te dar força para cultivar aquilo que você sabe que é melhor para você, que te dá vida, que te dá prazer em coisas que você não tinha, que te fazem descobrir novos modos de ser e existir, que te resgatam de um passado que ficou apagado. Quando a gente aprende a fazer esse movimento de parar, observar e identificar, agora voltado para identificar e compreender comportamentos, você acessa memórias, situações, essas emoções que às vezes a gente nem lembra, nem consegue mais identificar, porque o comportamento já está há tanto tempo instalado que parece que é você, assim, sou assim, essa é a minha personalidade, eu tenho mesmo um problema, que seja. Não, não, não. Tá? Nada é uma coisa estritamente fechada. Então, a partir do acolhimento, de você ser gentil com esse processo, identificar todos esses fatores que estão associados, os gatilhos, os contextos, compreender o que gerou isso, o que mantém isso, esse padrão na sua vida, aqui a gente inicia a mudança, que é uma nova relação que você vai passar a ter com esse comportamento. E essa nova relação, ela parte da gentileza.
Não uma gentileza que te mantém num vitimismo também. Então, nossa, eu percebo que isso é um trauma social e que mantém esse comportamento, ou uma questão que eu tive, né, na minha infância e agora é assim. Isso, de novo, só vai manter a gente fechado dentro do ciclo. Lembre-se, com a mesma força que um comportamento se instalou, que um padrão se instalou na sua vida e que se mantém, essa mesma força existe para modificar esse comportamento. Então, como a gente estabelece essa nova relação? Então, é um processo de dissolução aos poucos. Só que a gente tem que ter alguma coisa, não para substituir o comportamento, não necessariamente, pode ser, mas tem que tomar cuidado com isso. Mas, para além de substituir aquilo, é visualizar uma vida. Você consegue visualizar uma vida na qual isso não exista? Porque se a gente não consegue visualizar, hoje você já está com um impeditivo mental para inclusive conseguir substituir esse comportamento por outro ou por alguma outra coisa de uma forma mais saudável. Muitos dos comportamentos que a gente tem, que são padrões que se repetem, a gente não consegue se livrar, eles geram prazer, um determinado nível de prazer interno. É aí que estão, por exemplo, os vícios, né? O que vem sendo muito falado sobre dopamina e todos esses neurohormônios, principalmente a dopamina, né? Está associada a essas vias de recompensa. Imagina que um comportamento é um iceberg gigante, um cubo de gelo enorme. A gente pode ir lá, se a gente está querendo aniquilar aquilo, ir lá, pegar um maçarico gigantesco e queimar esse gelo. Rapidinho ele vai derreter, virar alguma outra forma ou simplesmente derreter mesmo, sumir. Às vezes dá vontade de fazer isso, né? Com muitas coisas na nossa vida, com comportamentos, com essa raiva que a gente sente de, nossa, por que eu não consigo sair desse padrão? Só que pensa o seguinte, a nível da sua psique, da sua estrutura psíquica, da sua estrutura aí de visão de mundo, de si mesmo, de si mesma, se você de um dia para o outro derrete aquilo ali, isso pode te levar a um problema de identidade. E é o que faz a gente substituir. Porque existe um vazio ali. Um vazio. Aí que entra essa questão do prazer. Quando que o prazer ele vira este processo compulsivo? Não é um erro de sistema, tá? O humano, ele tá aqui para sentir prazer. Então, prazer faz parte da experiência humana, faz parte do corpo, sexualidade, sexo, amor, tesão pela vida. É isso que faz um humano continuar tendo vontade, força de vontade, disciplina. É disso que surge. Só que não é essa força de vontade e disciplina impositiva. Você precisa, você é responsável pelo seu comportamento, está destruindo a sua própria vida. Não, isso daí é o maçarico ali forçando aquele gelo a derreter. Vamos então pegar um fósforo ou um isqueiro e começar a lapidar, a criar uma escultura para esse gelo. Ele não precisa desaparecer, ele precisa mudar de forma, ele precisa mudar de contexto, ele precisa mudar de frequência. É só isso, ele não é errado necessariamente. A raiva não é errada. O errado é a forma como a gente experimenta ela. Ela acaba virando algo reativo porque a gente não aprendeu a lidar com ela de outros modos, de, sei lá, de movimentar o corpo, de socar um travesseiro, de escrever, de liberar isso, de conseguir processar ela. Um vício com tabaco ou com outras substâncias também não são um erro, não te coloca num lugar à margem da sociedade. Na verdade, é a sociedade que está marginalizando assuntos que são próprias do ser humano. O ser humano vai naturalmente buscar prazer, buscar atender os seus desejos mais profundos, desejos que sejam mentais, emocionais, mas desejos físicos. Então, muito da culpa e do problema que a gente vê como um problema que a gente acaba internalizando para nós, é na verdade um tabuzão grande que não está sendo discutido por aí. Daí que surge, por exemplo, força. Pensa aquelas pessoas que se tornam referências de inspiração para mudar um comportamento. Elas não aniquilaram aquilo que já existe. Não aniquilaram o desejo, não aniquilaram a raiva, não fizeram desaparecer o que aconteceu com elas no passado, mas ressignificaram, deram um novo tom, para que isso não seja um processo doloroso que cria um outro trauma, sabe? A gente precisa olhar com essa gentileza.
Entender que ao longo do processo de mudança de um comportamento, ele vai continuar se repetindo. Então, essa sensação, às vezes, de que eu tô presa num padrão de comportamento, ela é irreal, porque, na verdade, a expectativa que você tinha era de conseguir eliminar esse comportamento em determinado tempo, ou depois dessa terapia, ou depois desse retiro, ou depois de meditar não sei quanto tempo na montanha. Entende? Aqui surge essa cisão e essa perda de força de vontade e essa culpabilização quando você não ajusta as expectativas. Então vamos entender que é uma estrutura grande que opera na sua vida, que faz parte da sua vida, que faz parte da sua identidade. Então, para transformar isso, não vai ser de um dia para o outro. E o processo, ele é muito importante. Se a gente tem pressa para fazer isso, a gente perde essas vias de novos aprendizados. Então, a partir daqui, a gente assume a responsabilidade, mas sem se condenar. É um processo de aprendizado e descoberta. Quanto mais você ali, realizando o comportamento, ainda presa ao padrão, se permite, o que eu aprendi deste momento que eu repeti isso? Vamos lá. O que eu posso aprofundar em cada vez que aquilo acontece? Porque você está sim modificando esse comportamento, só que com o fósforo. Você está lapidando aquilo, então não é de um dia para o outro. Então calma, gentileza e relaxa, porque em algum momento, se você fizer dessa forma, não só você vai aprender muito sobre si, muito mais sobre si, como isso vai te tornar uma força para você. Tudo que você vai aprendendo nessa observação, nessa gentileza, nessa identificação desse ponto, desse outro. Você está contornando esse comportamento. Você não está negando ele, está ali, está ainda acontecendo. Só que o que eu posso tirar de cada momento, de cada coisa? O que agora eu posso ir explorar? Um tipo de terapia, uma nova relação, que isso pode me ajudar um pouquinho mais. E até um ponto em que você percebe que aquele comportamento se dissipou. Ele não existe mais na sua realidade. Porque você construiu uma nova realidade a partir de si, não a partir do que te falaram, do quanto é errado isso ou aquilo, não a partir dessas vozes que te culpam. Tira de campo. Elas não te ajudam. Elas não ajudam no seu aprendizado. Elas só taxam, criam novos estereótipos. Então lembra, a mesma mente que foi capaz de produzir um comportamento X, a mesma mente barra cérebro e corpo, tá? São a mesma mente barra cérebro barra corpo que tem capacidade de produzir um novo, de aprender com esse comportamento, esse padrão que se repete, mesmo você compreendendo ele, e apoiar na construção de novos comportamentos. E permita-se conhecer como para você a força de vontade surge, como para você a disciplina surge. Quem é você? Quais são seus interesses? Quais são seus sonhos? O que tem valor para você, significado? O que te faz sentir esperança com a vida? Se você não sabe e cansou, por exemplo, dessas fórmulas mágicas, faz uma listinha de tal coisa. Coloca um monte de post-it na sua parede para ficar lendo afirmações positivas. Isso funciona muito, tá? Mas não sozinho. Mas se você cansou dessa forma, busque outras filosofias. O yoga, por exemplo, é uma filosofia que é de dissolução de coisas. Aos poucos você vai entendendo, aos poucos você vai observando, sem se julgar, sem se culpar, e quando você vê, mudou um padrão. Às vezes não é nenhum comportamento que você sabia que tinha. Nossa, agora eu tô reagindo diferente a isso, agora isso daqui não me gera mais tanto prazer, é esse outro. Eu descobri que, nossa, que eu amo estudar outras formas, outras filosofias de vida, que é o meu caso. Eu não estudava isso tudo antes, fui estudar a partir de um comportamento ruim que eu tinha e que precisei mudar. Então, essa curiosidade com a vida e com o próprio comportamento destrutivo, com as suas próprias questões inconscientes, com aquilo que você se flagela de ter, estabelecer um relacionamento de curiosidade, de amor, de aprendizado com isso, é o que vai te dar força, é o que vai mais te dar força. De então ressignificar essas emoções. Não negar nada. Saber que tá aí, saber que faz parte, inclusive, da sua história. Mas como que a gente constrói uma história em que esse comportamento, ele está mais ameno, mais equilibrado, ou ele, inclusive, já saiu de cena? Permitindo que você aprenda e manifeste um novo modo de vida. Que
que inclua os seus prazeres, que inclua os seus desejos mais profundos, que inclua essa força, porque a força do desejo, do prazer, que estão muito associadas a comportamentos repetitivos, esses padrões repetitivos, eles são a potência que faz você construir tudo, tudo. É fácil, gente? Não, mas não necessariamente por não ser fácil, deve ser ruim. É um difícil que pode ser gostoso, que pode ser um processo de descoberta, em que você vai, em primeiro lugar, ser gentil consigo, acolher isso, não ter expectativas de que, tá, a gente pode colocar metas. Em 1 ano eu paro de fumar, por exemplo, né? Mas, se você não parar de fumar em 1 ano, se você não emagrecer em 1 ano, pensa, isso vai te levar a se culpar e desistir e não ter mais esperança em si? Ou você vai olhar para trás e observar, tudo bem, ainda não consegui eliminar isso ou substituir ou criar uma outra relação com isso. Mas o que nesse 1 ano eu aprendi? De tudo que eu consegui fazer, o que eu tirei disso? E isso, se a gente cultiva esse olhar, você vai acrescentando na sua biblioteca aí de autoconhecimento, de maturidade emocional, uma enciclopédia mesmo, e que te diz exatamente isso, você está avançando sim, apesar de às vezes não parecer. Você está. E é daí que surge disciplina, de que surge a constância das coisas, tá? O movimento não vai ser linear. O tempo ele não é linear, tá? O tempo cronológico que a gente usa para determinada função é, mas o tempo da mente, das emoções, dos comportamentos não é linear. Entende? Então a gente começa a observar isso em que todas as vezes que você repete um comportamento que você está querendo mudar na sua vida, ele vai acontecer no que a gente chama das espirais. Então você vai voltar várias vezes para essa sensação, para o comportamento, só que ela vai elevando. E à medida que você eleva, você está ganhando conhecimento, domínio sobre o seu corpo, sobre essas influências, sobre tudo isso. Até um ponto em que você chega e que você dominou esse. Então não sejamos imediatistas com isso, porque ao longo do processo você vai se conhecer e impedir que outras coisas entrem. Mas claro, gente, muitos desses comportamentos a gente vai precisar de ajuda. E isso é um ato de extrema sinceridade, de humildade com a gente mesmo. Peça ajuda. Vamos se ajudar, converse, fale com quem você confia, procure um profissional. A gente está aqui para se ajudar em tudo isso. Todo mundo quer mudar os comportamentos ruins, mas vamos trazer leveza para esse processo, para principalmente não se culpar e não se vitimizar. Então eu fico por aqui com essas reflexões, vou deixar embaixo um pouquinho do resumo do que a gente conversou. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu sou médico e terapeuta integrativo, trabalho aí com a união das medicinas tradicionais, principalmente xamanismo e o Ayurveda e o Yoga, associadas à vida moderna. E eu faço vivências em grupo, atendimentos individuais, presencialmente aqui em São Paulo, no bairro de Perdizes e online. E também aí embaixo eu vou deixar o link do meu curso de meditação na Hotmart. São 30 meditações guiadas com alguns exercícios aí e que funcionam como funcionou para mim. Liberar a mente, libertar o pensamento, a gente habitar esse corpo com confiança e com presença, independente do que está acontecendo agora, tá? Não é querer mudar sua vida de um dia para o outro, mas é a partir dos desafios, das decisões que a gente vai tomando, encontrar esses avanços cada vez mais exponencialmente serem trampolins para a gente viver melhor, tá bom? Então, agradeço a sua presença aqui.